que honra estar aqui com vocês. Eu já estava pronto para falar aquela frase. A frase, isso nunca aconteceu comigo antes. Então, como eu não falei essa frase, eu continuo aqui invicto, tá bom? Mazei, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, estar diante de tantas pessoas extraordinárias, sabe? Poder falar um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência com essas pessoas, alguns que já passaram e outros que vão passar. Eu agradeço muito o convite do Jorge também, Nicolás, tantas pessoas extraordinárias, obrigado. E parabenizar as pessoas que, em algum momento, aceitaram o nosso convite e estão predispostas a aprender alguma coisa. Falo o seguinte, ó, o diferencial não é o que o Wagner Dias vai falar. Por mais conteúdo que tenha nesse treinamento aqui, esse não é o diferencial. O diferencial é que você aceitou um convite, e veio até a sala para escutar. Esse é o perfil dos verdadeiros líderes. As pessoas sempre falam que um dos princípios do sucesso, principalmente quando a gente fala de marketing e relacionamento, um dos princípios do sucesso é estar presente. E você está presente. Então, parabéns por isso, ok? Quero parabenizar o Jorge, junto com o professor Mazei, Nicolás, pela ideia extraordinária que tiveram de desenvolver essa plataforma. Vocês sabem, meninos, que a primeira vez que eu escutei aqui ele falar de ganhar dinheiro sem sair de casa, é estranho isso, né? Mas quando as pessoas falam assim, você vai ganhar dinheiro sem sair de casa. E a primeira vez que eu escutei isso foi em 1992. Alguns aqui não eram nem nascidos, né? Fala, caramba, em 1992, eu lembro que eu morava num prédio bem pequenininho no Tatuapé, e eu estava quebrado, não sei se alguém já passou por essa situação, de ficar sem grana, e eu totalmente quebrado, mais quebrado do que arroz de quinta, sabe? Estava zoado, e um cara falou, olha, você mora aí no prédio? Eu moro. Eu falei, moro no prédio. Ele falou, você sabia que existe a possibilidade de você ganhar dinheiro sem sair de casa? Eu falei, isso me interessa, de quanto estamos falando? Que é a pergunta que muitas pessoas fazem, e infelizmente é uma pergunta errada. Mas eu lembro que eu morava lá no prédio, eu falei, mas quanto que eu posso ganhar sem sair de casa? Ele falou, algo em torno de R$2.000. E R$2.000 para quem está quebrado é muita grana. Eu falei, como que é possível eu que moro aqui no prédio ganhar R$2.000 sem sair de casa? Ele falou, é simples, está precisando de porteiro. Você não quer ser porteiro do prédio onde você mora? Pronto, você vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Isso era o máximo que eu sabia a respeito dessa possibilidade de ganhar dinheiro sem sair de casa. E depois as coisas mudaram e a gente vai conhecendo. E agora, com a Big Prof, existe essa real possibilidade. Eu não vou falar aqui de plano de marketing, não vou falar nada disso, mas alguns tópicos são importantes. Hoje, se nós ligarmos qualquer portal de notícia, a gente vai ver que o Brasil está com 14 milhões de desempregados. E aí tem os outros deslocados, desalocados, deslojados, sei lá, que é aquele pessoal que desencanou. Fala, eu não quero mais procurar emprego, que aí dá mais 1 milhão de pessoas. E você fala, beleza, então a gente está falando de 15 milhões, é gente pra caramba, 15 milhões de pessoas que estão precisando de uma renda, sim. Junto com isso, a gente tem outro universo de mais de 100 milhões de pessoas que estão trabalhando, mas precisam de capacitação. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que estão com medo de entrarem nesse índice aqui dos 15 milhões de desempregados. Então, essas pessoas precisam de informação, precisam de conteúdo, precisam de treinamento, precisam de motivação. E, de repente, vem a Big Prof e une essas duas parcelas da população, os que precisam de renda e os que precisam do conteúdo que a Big Prof tem. Então, foi uma ideia extraordinária. Parabéns por isso, ok? E eu perguntei para o Mazei por quanto tempo eu posso falar. Falei, mas eu estudei, eu sempre escrevo, viu, gente? Mas aí falou para pegar caneta, eu sempre escrevo as coisas. Eu estava escrevendo a palestra, eu falei, mas aí, quanto tempo eu posso falar? Ele falou, Wagner, você é Wagner Dias. Eu falei, muito obrigado. Você fala quanto tempo você quiser, mas tem que terminar às 8h15. Eu falei, então tá bom. Então eu vou falar quanto eu quiser e a gente fica até às 8h15. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte, eu tenho um linguajar bem coloquial. O Mazei falou que eu ia falar um pouco a respeito da minha formação. Sou formado em marketing, eu fiz palestra, gente, assim, na Espanha, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, México. Fiz palestra em toda a América Latina, aqui no Brasil, em todos os estados já fiz palestra. E o tema das minhas palestras é sempre da importância do relacionamento intra e interpessoal. E eu quero pedir uma coisa para as pessoas que estão aqui. Eu vou falar com uma linguagem bem coloquial, mas bem coloquial mesmo, aquela linguagem que a gente usa no dia a dia. Eu não vou chegar até aqui e falar, mude o seu mindset,
Nada disso, gente. Aliás, eu odeio essa palavra. Vou falar de uma linguagem do jeito que a gente fala. E se, de repente, algumas das minhas palavras não fizerem sentido para você, se algumas das minhas palavras, em algum momento, você não gostar delas, se sentir ofendido ou agredido, eu vou pedir uma coisa. Substitua as minhas palavras, mas fique com a minha intenção positiva. Porque, às vezes, a gente fala assim, puta merda. A gente, ai, o Wagner falou puta merda. Troca, por misericórdia. Pronto, tá bom, gente? Mas fica sempre com a intenção positiva. O que a gente quer é levar uma linguagem onde nós podemos entender que é assim que a gente fala. E o assunto, o tema que eu escolhi para hoje é muito legal. Eu gosto muito que você só pode fazer o que você sabe fazer. E muitas pessoas ficam muito presas nisso, porque a exigência que nós temos nos dias de hoje é uma exigência muito grande. A gente é exigido a fazer muita coisa, só que nós não nos preparamos para isso. E como você só pode fazer o que você sabe fazer, muitas vezes você não tem o resultado que você gostaria ou poderia ter, não é por falta de habilidade. Você não tem o resultado porque você é vagabundo. Você não tem o resultado porque você tem algum problema. Não, você não tem resultado porque ninguém te ensinou a fazer isso. E nós precisamos mudar isso, e é disso que eu vou falar, tá bom, gente? Da expectativa. Mas tem uma coisa. E você já reparou como adolescente tem uma realidade diferente da nossa, que é adulto? Por que adolescente, a gente, se você entrar sei lá, num portal de notícias, você vai ver o seguinte, pancadão, baile na rua, coronavírus, hoje morreu quase 4 mil pessoas no Brasil, e a molecada tá lá, tomando corote, fazendo um monte de coisa. Fala, por que acontece isso? Como que é possível? Será que eles não se ligaram? Por que acontece isso? Adolescente ele tem uma visão diferente da gente. Adolescente fica feliz em ser considerado o pior. Vou dar um exemplo. Eu fiz faculdade de pedagogia, então a gente entende o universo dos professores. Não sei se isso já aconteceu com alguém aqui. Vamos ver quem que as pessoas que eu estou vendo da câmera. Poucas pessoas eu estou vendo. Mas lembra quando chegava a dona Clotilde, a professora de geografia, e ela chegava lá e falava o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês. Esta é a pior sala de aula da escola. Eu nunca, em toda a minha vida, dei aula para pessoas tão desqualificadas como vocês. Vocês são as piores coisas que já me aconteceram na vida. E aí fica um silêncio. De repente vem o Lucas, toda a sala tem o Lucas, e faz assim, uhul! E aí, de repente, todo mundo começa, é quinta B, é quinta B. E eles ficam felizes ali. É estranho isso. Na hora do recreio, porque eu sou velho, na hora do recreio a gente sai todo feliz. Você não sabe o que a dona Clotilde falou. Os caras, o quê? Que nós somos piores da turma. E yes! E dá um high five ali. A gente fica feliz por ser considerado o pior. Por que acontece isso na vida de um adolescente? Porque é o seguinte, olha que louco, eu não estou falando que a gente deve sair para lá e para cá, falando, céus, não é isso, falando só a pior coisa que já aconteceu no planeta Terra, Deus estava de folga quando eu nasci, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, quando a gente considera o pior, a expectativa é sempre boa. Daqui para frente, só vai melhorar. E aí o adolescente vive hoje como se não houvesse amanhã. Você fala assim, criatura, você está no bailão aí, e o corona, o que eles falam? Coronavírus nunca me assustou. Já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Eles não estão nem aí, gente. Eles estão curtindo, tá bom? Então, aí tem uma hora que a gente coloca a roupa de adulto. E aí a gente aprende, não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, que você aprende, que você vai fazer uma palestra, um seminário, um workshop, um espermário, eu não sei o que você vai fazer. E você está lá no workshop, e vem alguém e fala assim, você precisa ser antes de ter. Namastê, gratidão. E a gente aprende isso, que a gente tem que ser antes de ter. Mas se pergunta para algum adulto se ele se considera inferior. Pergunta para algum adulto se ele se considera incapaz. Pergunta para algum adulto se ele se considera feio. Eu lembro, quando eu trabalhava numa empresa, meu primeiro emprego, emprego de carteira registrada, não vale vender suquinho. Tá bom, gente? Isso não vale. Meu primeiro emprego de carteira registrada, eu era office boy. Bonito isso, né, gente? Era boy. Eu lembro até hoje, olha que louco, chamava Super Comércio de Rolamentos Limitada. O CGC, hoje é CNPJ. Na época era CGC. Era 54235676/1000, ao contrário, dígito 06. Olha que louco isso, eu lembro. E uma vez, meu chefe falou assim, que era o patrão,
porque eu não trabalhava numa empresa, eu trabalhava na firma. E o patrão, ele chegou e falou o seguinte, nós precisamos de uma secretária. E eu falei, nós precisamos de uma secretária. E ele falou o seguinte, Cabeção, não sei porque eles me chamavam de Cabeção, até hoje eu nunca entendi. Cabeção, nós precisamos contratar uma secretária. Você escreve aí o texto? Eu falei, o que é para escrever? Precisa de secretária. E embaixo estava escrito o seguinte, necessário ter boa aparência. E escrevemos, tinha que ter boa aparência para ser secretária da Super, Comércio de Rolamentos Limitada. Beleza. Segunda-feira, eu vou falar uma coisa, gente. Com todo o respeito do mundo, parecia que era um emprego para secretária de São Jorge. Porque apareceu cada draga. Assim, na boa, gente, as pessoas não se acham feias. O que a pessoa acha? Se eu colocar uma roupinha legal, eu impressiono, porque ela não se acha feia. Ela acha que é motivada, ela acha que está preparada, ela sabe, acha que está fazer tudo, porque essa é a nossa vida de adulto. E aí começam os conflitos da nossa vida. Preste atenção. Se eu aprendi que eu tenho que ser para depois ter, e eu já sou, a questão é a seguinte, por que eu não tenho? Se eu sou uma pessoa responsável, se eu sou motivado, se eu acordo cedo, se eu trabalho pra caramba, se eu não sacaneio ninguém, por que eu não tenho? E começam esses conflitos, começam as dúvidas na nossa vida. Porque tem uma coisa que ninguém nos falou, mas Wagner Dias agora vai pegar a bússola do Jack Sparrow e revelar para você o que ninguém nunca te falou. Que quando a gente fala que existe uma lacuna entre o ser e o ter, e essa lacuna é muito importante, e as pessoas não falam. Talvez a gente, em algum momento, a gente até saiba disso. Entre o ser e o ter, existe outro verbo, que é fazer. Nós temos que fazer as coisas. Olha isso, gente. Cuidado, porque tem um perigo aqui, tá bom? Nós temos que fazer coisas, não para ter coisas. Porque esse é um perigo muito grande também. Mais uma vez eu falo, mas eu faço. Você não tem que fazer coisas para ter coisas. Você tem que fazer coisas para ser uma pessoa especial, para ser um homem melhor, para ser uma esposa melhor, um profissional mais dedicado que tem um diferencial competitivo no mercado. Tudo que você for fazer, desencana do ter. O ter nada mais é do que uma consequência das suas ações. O ter nada mais é do que uma consequência das suas atitudes. O fazer que nós temos que entrar em ação é para sermos pessoas melhores. Eu não tenho que fazer mais contatos por dia para que eu consiga ter mais downlines na minha rede. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer mais coisas que me capacitam aos contatos que eu tenho, eu seja o melhor líder. E aí, consequentemente, o meu resultado vai ser extraordinário. E eu sei o que eu estou falando. Acredita nisso? Por quê? Você já viram quando a gente... Hoje está na moda coach. Não sei se tem coach aqui na sala. Por favor, não quero que fiquem bravos comigo. Eu fui lá no IBC e eu fiz o PSC, Professional and Self Coach. Olha que bonito isso, gente. Aí me pergunta, Wagner Dias, o que é coach? Simples. Coach é uma profissão que nós inventamos para não assumir que estamos desempregados. Aí ele fala, ou é Uber, com todo respeito, tá? Ou coach. Aí eu falei, eu dirijo mal, na verdade eu não tenho carteira, então eu sou coach. É bonito. E quando a gente fala de coach, o Mazei gostou. Eles têm falado do nosso mindset. Você tem que mudar. Muda. Cuidado com mudança. Mudança é uma desgraça. Mudança é um perigo na sua vida. Mudança, ela vai acontecer você entrando em ação ou não. Se você não fizer nada da sua vida, criatura, sabe o que vai acontecer? Vai mudar. Se você ficar deitado eternamente em berço esplêndido, sua vida vai mudar. E tem gente que fala, porque eu mais quero é mudança. A mudança vem sozinho. Só que a mudança que vem sozinho é aquela que traz calamidade, confusão, catástrofe, caos. Se você não fizer nada na sua vida, a mudança vem. Só que é o tipo de mudança que vai te ferrar. Essa é a realidade. Então, eu vou falar, quando os coaches falam, você tem que proporcionar uma mudança na sua vida, escute uma mensagem, mas olha para o mensageiro. Eu sei o que eu estou falando. Sabe por quê? Porque quando fala dessas coisas de mudança de mindset, eu fui a pior versão de mim mesmo. Toda vez que eu escrevo uma palestra, muito bem, André Vale, toda vez que eu escrevo uma palestra, eu fico pensando, eu faço 4 perguntas. Cadê 4? 4 perguntas. Para quem eu vou falar? O que eu vou falar?
por que eu vou falar e como eu vou falar. Então, me contratam para fazer uma palestra, eu venho e escrevo, não tem jeito, eu escrevo as palestras. Então, hoje, Mazei, você é meu irmão, você sabe disso. Hoje eu fiz uma palestra para mim. Porque isso que eu estou falando aqui, eu vivi isso aqui. Eu fui a pior versão de mim mesmo. Quando os coaches falam para a gente, sabe, não, seja você mesmo, misericórdia. Eu não quero pagar um cara que fala assim para mim, seja você mesmo. Eu falo, mas eu já sou eu não quero ser eu quero ser o Tom Brady. Eu não quero, eu mesmo eu já sou eu não preciso de você. Eu fiz, Mazei, por isso que essa palestra é especial. Nos últimos 2 anos, sabe que música que eu mais cantei na minha vida, nesses últimos 2 anos? Uma música falava o seguinte, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém. Eu consegui fazer isso. Hoje, o que eu estou falando para você é fruto, não de teoria. Eu sei o que estou falando. Não é para proporcionar mudança, coisa nenhuma. É para proporcionar uma evolução, um progresso na sua vida. E como tal, todo ele gera alguma dor. E a gente precisa passar por cima disso. Eu lembro, não sei se vocês acompanharam, gente, às vezes a gente está num processo de mudança e a gente quer mudar sem ter feito as coisas necessárias para mudar a nossa essência. E acaba piorando a situação. Não sei se alguém já viveu aquela vida aqui, não sei se alguém que está na sala já viveu a vida, que parece que os seus problemas têm relações sexuais. Parece que os seus problemas transam, porque eles se multiplicam a cada dia. Um dia após o outro, parece um livro de matemática, é só problema. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei quem acompanhou a vida do Robinho. O Robinho foi um case, não é isso, gente? Fez o que fez lá na Itália, ao invés de ele proporcionar uma evolução, ele quis fazer uma mudança. E aí chegaram, Robinho, você estuprou a mulher? Eu não estuprei. Eu só coloquei meu pênis na boca dela. Olha isso, ele vai piorando as coisas. Sabe aquele cara que quando quer resolver, ele piora? Os caras, Robinho, o que você fez? Você pôs isso? Mas ela estava bêbada. E vai piorando assim. Por quê? Porque estava proporcionando uma mudança. Não é para proporcionar uma mudança. Não é para fazer coisa para ter um resultado. É para fazer coisa para melhorar o homem. É para fazer algumas coisas para melhorar a nossa essência. É para entrar em ação de um jeito diferente. Não esperar simplesmente que as coisas aconteçam, mas proporcionar uma virada aqui. E isso dói. Vocês viram assim, gente? Olha, a gente está num momento de coronavírus. O que tem acontecido? Cada vez que a gente lê a respeito do coronavírus, a gente ouve falar que teve uma mutação, que o coronavírus evoluiu. E a gente aprende palavras como RND, DNA, cepa, é tanta coisa que a gente vai ouvindo, mas a gente sabe que o corona evolui. Ele não muda, ele evolui do jeito dele. Para nós é terrível isso, mas é uma evolução. Nós temos que proporcionar essa evolução para nós. Evolução é um processo, e esse processo, ele dói, não tem jeito. Mas você tem que estar pré-determinado a essa evolução. E quando eu digo pré-determinado, é o seguinte, ó. Não sei se alguém aqui da sala já foi, por exemplo, assistir um show de stand-up. Vai no teatro para ver uma comédia. Você vai lá e... Hoje não pode, né, gente? Mas quando podia, tá? Você vai para assistir uma comédia. Você comprou o ticket para assistir uma comédia. Você sai da sua casa para ver a comédia. Sabe o que acontece quando você está nesse processo? Você já está pré-determinado a sorrir. Tudo aquilo que o comediante ali fala, às vezes ele fala uma coisa que não tinha, sei lá, em outro lugar você iria só ouvir. Mas como você está ali na plateia para ouvir um comediante, ele fala um boa noite, você já dá risada. Ele fala alguma coisa, gente, eu sou casado, todo mundo e começa a rir. Por quê? Porque você se pré-condicionou para isso. Você colocou aqui no seu mindset a possibilidade, eu vou rir. Ali eu estou com a mentalidade para sorrir, você vai para se divertir. O oposto é verdadeiro. Sabe, você vai num enterro, por exemplo, você já está triste, qualquer coisa ali. Alguns riem em velório, né, gente? A gente sabe disso. Mas a regra é que a gente está ali, a gente está meio triste, porque você já foi para aquilo, você está condicionado para aquilo. O que nós temos que fazer aqui é estarmos pré-condicionados para a vitória. Eu vou falar para vocês uma coisa. Você precisa ter 2 certezas na vida. Ah, gente, eu não falei isso, é importante. Existe uma coisa que eu criei. Eu sou, o Mazei falou que ia falar do meu currículo aqui, eu nem falei, gente. Eu sou o melhor palestrante do mundo, não sei se eu fui eleito, né? Isso não é de agora, mas eu fui eleito o melhor palestrante do mundo pelo IMAD. Não sei quantas pessoas. Obrigado, Caroline, obrigado. Eu fui eleito o melhor palestrante do mundo pelo IMAD.
Para quem quiser consultar depois o IMAD é o Instituto Maria Aparecida Dias, mais conhecido como minha mãe, tá bom, gente? Então, ela me elegeu o melhor palestrante do mundo. Mas eu gosto muito dessa coisa de treinamento, eu gosto disso. Então, eu criei uma coisa que chama IPC. Esse é meu mesmo. IPC significa importante pra caramba, tá legal? Ó o Jorjão aqui, agora que eu vi, Jorge, um beijo, meu irmão. Eu vou falar algumas coisas aqui, se você considerar que é importante, você anota. Eu acho que é um IPC. É importante que você anote esses IPCs que eu vou falar, principalmente a respeito das mudanças. Mas tem duas coisas aqui que eu vou falar que você tem que ter certeza. Duas coisas, guarde essa certeza, isso é um IPC. Primeiro, você vai vencer. Esse é o primeiro IPC. Se você vai numa comédia pré-condicionado já para rir, você tem que estar pré-condicionado para vencer. Essa é a primeira certeza que você tem que ter. Eu vou vencer. Segundo IPC, você não sabe como. Lembra da diferença de adulto e adolescente? Adolescente, quando ele nivela aqui por baixo, quando ele está ali, eu sou o pior, não sei o quê, ele sabe de uma coisa, daqui para frente é só alegria, eu vou melhorar, eu já sou pior. Adulto, ele muitas vezes está aqui e está com aquela expectativa danada. Por exemplo, se você vai fazer marketing de relacionamento, o que você pensa? Eu vou convidar, vou aqui o Marcão, eu vou convidar o Marco, eu vou chamar o Marco é um grande líder. Se o Marco entrar nesse negócio, eu estou rico. Olha, eu preciso de duas pessoas, tem aqui o Marco e a Rubenita. Eu tenho certeza que se os dois fizerem isso, eu estou milionário, eles vão detonar, não sei o quê. Eu criei essa expectativa do Marco e da Rubenita. Então, o Wagner Dias falou que eu tenho que ter certeza que eu vou vencer, e eu já sei, eu vou vencer, vou convidar esses dois. O Marcão fala não e a Rubenita fala não. E a pessoa sabe o que acontece daí? Ela desiste, porque criou uma expectativa, uma falsa percepção da realidade de que seriam essas duas pessoas que o levariam à vitória. Eu falei de dois IPCs. Primeiro, você vai vencer. Segundo, você não sabe como. Principalmente quando a gente fala de marketing multinível, a gente sabe de uma coisa. Você que está aqui na sala e você já faz isso, eu falo, você vai vencer. E as pessoas que vão te levar à vitória, você ainda não conhece. Quando você tem certeza, você fala, é mesmo? É assim que funciona. Se você ainda não faz marketing multinível, deveria fazer. Pronto, eu podia falar um monte de coisa, mas eu sugiro. Conheça esse segmento. Mas vamos lá, gente, continuar aqui. Se eu estou falando que você não pode esperar uma mudança, você tem que proporcionar uma evolução na sua vida, saiba que as coisas não acontecem tão fáceis como você imagina. Por quê? Porque nós não fomos educados para vencer. Por incrível que pareça, você que está aqui, você fala, não, Wagner, meu pai é show. Tudo bem, toda regra tem exceção. Mas diz a regra que nós não fomos educados para vencer. Nós fomos educados para sobreviver. Os nossos pais fariam de tudo para nos mantermos vivos, não para ousar. Quando a gente é criança, sabe, a criança está lá, não sei se você já viu, uma criança em cima do skate, está lá, a criança cai e arranha o joelho. A primeira coisa que a criança faz, ela chora. Por que a criança chora? Porque não tem vergonha de esconder o que está sentindo. Naquele momento eu estou mal, eu estou com dor, eu estou triste, eu choro. 5 minutos depois, onde está a criança? No skate. Porque ela não aceita aquilo que aconteceu na vida dela. Ela precisa se superar. E o que a mãe fala? Desce daí, sai daí, você vai se machucar. Não sobe aí na árvore, não vire o muro, 10 horas tem que estar em casa, nunca converse com estranhos. A mãe dá conselhos, não é para a criança evoluir. A mãe dá conselhos para preservar a criança. Eu não estou falando que estão errados, porque isso é uterino. Maurílio está com o microfone ligado aí, Maurílio. O microfone está ligado, está vazando. Então, as pessoas não fazem as coisas para evoluir. Junto com isso, o nosso cérebro, ele não permite que você ouça. Tudo aquilo que você for ousar é muito assustador para o cérebro, porque é perigoso. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se aconteceu com alguém, de o pai falar assim, meu filho, estude. Esse é um conselho extraordinário. Estude, porque se Deus permitir, você vai conseguir um trabalho com carteira assinada e salário fixo. E tem pais ainda que falam assim, e olha, você quer a melhor coisa que pode acontecer na sua vida? Concurso público. Sem falar mal de concurso, tá bom, gente? Mesmo porque tem polícia na área aqui, ele vai ficar bravo comigo. Mas ele fala de concurso público. Fala, por que o pai quer que a gente faça um concurso? O pai fala assim, meu filho,
O salário é pouco, mas é garantido. E a gente trabalha com aquilo. É pouco, mas é garantido. E muitas vezes a pessoa fala o seguinte: se eu não fizer nada, eu nunca vou ser demitido. Então, é pouco, mas eu tenho aquilo. Isso satisfaz uma necessidade do ser humano. Satisfaz a necessidade da segurança. Na pior das hipóteses, eu tenho isso. Junta com o cérebro. O cérebro não quer que você ouse. O seu cérebro não quer que você vá além. O seu cérebro não quer que você tente uma coisa nova. Isso é assustador. Porque é o seguinte, hoje, você está aqui nesse patamar. Não importa se você é milionário, como o professor Mazei, que mora numa mansão aqui, que misericórdia, não importa. Ou se você é uma pessoa simples, que está numa casa modesta, tá bom? Não importa. Sabe o que o cérebro pensa? Esse é o jeito certo. Qualquer coisa que você vai tentar além disso, teu cérebro acende as luzes amarelas. Nicolás, estou mirando acá você, com os outros acá em ecrã, pero perdão porque necessito falar mais despacio, tá bem? Pero é solamente isso que eu sei falar em espanhol. Então, hermano, lo sinto. Vou voltar a falar em português, que eu não sei mais nada de espanhol. Era só para impressionar vocês. O nosso cérebro, ele não quer que você tente uma coisa nova. Você vai ousar, você vai tentar ir além, as luzes amarelas acendem. E o que a gente aprendeu? Paulo, Mauá, seu microfone está ligado, Paulo. E o que a gente aprendeu, gente? Que depois da luz amarela, vem a luz vermelha. Então, você está aqui no seu nível. Você vai... o Wagner Dias falou que eu tenho que fazer determinadas coisas para eu ser uma pessoa digna e merecedora de ter tudo aquilo que eu quero. E quando você vai fazer um treinamento, quando você vai se aconselhar, quando você está numa sala disso, teu cérebro te convida para voltar para a zona de conforto. Lembra dos coach? O coach fala assim, você tem que sair da zona de conforto. Gente, o que eu mais quero na vida é zona de conforto. O que eu mais quero é ficar ali deitado eternamente sem fazer nada, porque isso é gostoso e o cérebro manda a gente para lá. É assim que funciona. Eu falo o seguinte, você tem que ir para cima. O seu cérebro fala, olha, o seu cérebro ele é programado para te manter vivo e do jeito que você está hoje, você está vivo. O que o cérebro manda você fazer? Você não está fazendo desse jeito? Sim, estou fazendo desse jeito. Então, criatura, continua fazendo desse jeito. Não é para tentar fazer coisas diferentes. Não é para tentar ir além, não é para se matricular num curso, não é para contatar ou convidar pessoas diferentes, não é para fazer nada. E você racionalmente pensa o seguinte, tá bom, mas do jeito que eu estou hoje não tá legal. E esse diálogo, gente, não é racional, bonitinho do jeito que eu tô falando, mas o seu cérebro vai falar assim, tá legal sim, porque o principal objetivo é só um, te manter vivo. E você já está vivo. Então, não precisa fazer nada disso. Por quê? Mesmo porque a vida vai mudar. E a vida vai mudar. Só que, como eu falei, vai mudar para pior. Quando você tem que fazer as coisas, eu vou sugerir aqui 2 perguntas para você. Sabe que no coach, a gente aprende só uma coisa, a fazer perguntas. Você paga 45 mil reais para fazer um curso, fica lá estudando lá as suas 280 horas... E você aprende de lá, você entra com uma dúvida e sai com 50, mas tudo bem. Então, a gente tem que fazer as perguntas certas. Pergunta para ver se você está fazendo as coisas que te aproximam da pessoa que você merece ser. Observe-se o seu, olha que palavra bonita, status quo. Observe o seu estado atual. Esteja presente na sua vida. Pense o seguinte, o que eu fiz hoje me aproxima da pessoa que eu quero ser? As ações que eu tive hoje me deixam mais próximo daquilo que eu mereço ser? Todos os contatos que eu fiz, o tempo que eu dormi, o tempo que eu vi televisão, me deixaram mais próximo daquela pessoa digna e merecedora? Faça essas perguntas. Se for o caso, e aí vem uma sugestão legal, se for o caso, modele alguém. O que é modelar? Escolha uma pessoa que você admira e se fala, eu queria ter a vida dessa pessoa. Escolha isso. Não precisa ser necessariamente no mesmo segmento que o seu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá bom, gente? Tem um cara que eu admiro muito, que ele chama Roger Federer. Eu admiro esse cara. Ele, para mim, assim, naquilo que ele se predispôs a fazer, ele é o melhor de todos os tempos. Não existe, é o tenista. Não existe nada mais que isso. E é um cara totalmente disciplinado. Acaba uma partida, sei lá, ele vai lá, agora ele já tá, para a categoria, ele já tá velho, tá bom, gente? Mas ele ganhava, por exemplo, ganhou Roland Garros. Terminou Roland Garros, ele está treinando.
Ele ganhou a Australia Open, pega um avião, 2 dias depois ele está jogando de novo. O cara é disciplinado. O que nós temos que fazer é o seguinte: eu estou me preparando para ter a vida da pessoa que eu gostaria de ser. Roger Federer estaria fazendo isso? Quem que falou que o Nadal, quem que é? O Paulão. Paulão, eu concordo contigo. O Nadal eu gosto muito. Depois, não vai dar tempo, mas eu vou contar aqui uma história do outro capítulo, tá bom? Gosto muito do Rafa também, de Melorca. Mas modele uma pessoa, mas acostume-se a fazer essas perguntas. E quando eu falei, mas já estou terminando, fica tranquilo. Quando eu falei, quando o cara está assim na sala, gente, é terrível, viu? Mas quando eu falei que você tem que fazer essas perguntas, Andy Murray não ganhou nada, já vou falando. Quando eu falei que você tem que fazer essas perguntas, pergunte se o que você está fazendo hoje está te deixando feliz. É o último assunto da noite aqui hoje. Se existe uma diferença entre ser e ter, e essa diferença está no fazer, tudo que você for fazer, descubra uma coisa: o prazer que está nesse fazer. Se você não tiver o prazer de fazer as coisas, você não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom, gente? Eu falei de tênis aqui, é um exemplo meu. Eu não gosto muito de dar exemplo, mas eu quero compartilhar isso e quero que você descubra o seu prazer. O que é que você tem que fazer que te gera esse prazer? O prazer no processo. Curtir o momento. Quando eu falo para você observar o seu estado, observa se você está fazendo a coisa e se você está sentindo essa felicidade. Uma vez, eu fui para um lugar chamado Psinguaba, no interior, litoral norte de São Paulo. O lugar parecia, sei lá, a Lagoa Azul. Sabe, era lindo, uma praia pequena, tinha uma cachoeira do lado, mas de verdade, gente, parecia cena de filme. Cachoeira, o rio que chegava na praia, o seguinte, era campo selvagem. Que lugar era aquele? Só que para chegar em Psinguaba, eu imagino o Nicolás agora pensando o que é Psinguaba, né? Para chegar em Psinguaba, gente, era terrível. Você tinha que parar o carro lá longe, depois você subia uma montanha, descia uma montanha, se enroscava no negócio, a gente ia com aquela barraca regando aqui nas costas, assim, era terrível o caminho. Só que a gente sabia onde nós queríamos chegar. E como nós sabíamos onde queríamos chegar, aquele caminho horrível não era tão horrível, porque tínhamos prazer até no caminho. Hoje, eu falei para vocês, eu gosto de jogar tênis. Você me coloca numa quadra de tênis, eu jogo 2 horas direto. Eu perco pra caramba, eu ganho um pouquinho, não tem problema. O resultado para mim não importa, porque eu estou curtindo aquele momento. Eu saio de lá, gente, vomitando o pulmão que eu tenho. Como o Neto falou, a gente tem um pulmão. Eu vomito o pulmão. Eu tô mal pra caramba, eu tenho que tomar 5 Tandrilaques depois do jogo. Mas eu fico 2 horas na quadra jogando. Você me coloca numa esteira, numa academia para ficar ali, eu não aguento 15 minutos, eu canso. Por quê? Porque eu não sinto prazer naquele processo. Em outras palavras, procure alguma coisa no seu dia a dia, ou procure você ressignificar as suas ações do dia a dia para que você sinta prazer naquilo que você está fazendo. Quando você começa a fazer isso, você evolui, você não é uma mudança. Você começa a curtir aquele momento, você aumenta as suas habilidades, você começa a saber fazer mais coisas. E aí não tenha dúvida de uma coisa, que o resultado aparece. Tem uma história que ela exemplifica bem isso, que fala de um cara, o nome desse cara era Fernando. Isso é para fazer uma média com o chefe, tá bom, gente? Fernando era um cara que ele curtia a vida. Fernando não tinha tempo ruim para Fernando. Fernando estava sempre numa boa. Ele amava as pessoas, ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas. Fernando, ele agradecia pelo simples fato de estar vivo. Fernando sabia que aquele momento que ele estava vivendo era um momento extraordinário. E ele, sabe, gente, ele era legal. Ele gostava de gente. Sabe o que a gente aprende na vida, depois de 51 anos? A gente aprende uma coisa, que a vida é sempre um eco. Só aquela diferença entre ser sério e ser chato, ela vai ficar bem latente agora. É muito sério o que eu vou falar. Só não vou ser chato, tá bom? Mas é muito sério. A vida é sempre um eco. Tudo aquilo que você emite, volta. Não duvide disso. Não é frase de para-choque de caminhão. Essa é uma realidade. E o seu Fernando era assim. Ele amava tanto as pessoas que as pessoas começaram a amar o Fernando também. E as pessoas... Ladrão não tinha coragem de assaltá-lo. As pessoas vinham, cumprimentavam o Fernando. Era show de bola. O tempo foi passando. Fernando ficou velho, careca e barbudo. E um dia ele chegou, o dia dele, e o seu Fernando morreu. E ele morreu, gente, e aí o Fernando pegou Covid. E aí o que aconteceu com o Fernando? Ele morreu e tinha ele chegou num lugar que era uma bifurcação.
tinha 2 placas, uma escrita céu e outra inferno. E Fernando falou assim, caramba, eu amei tanto as pessoas me amaram tanto, a vida foi tão legal na Terra, eu mereço ir para o céu. E Fernando foi para o céu. E a hora que ele chegou lá, tinha uma menina digitando um relatório ali, num computador igual o meu, que pifou no começo. Ela falou, seu nome? Ele falou, Fernando. Ela digitou e falou, seu nome não está aqui, seu Fernando. E ele falou, não tem problema, meu amor, o que eu tenho que fazer agora? E ela falou, olha, se o senhor não vai para o céu, você vai para o inferno. E Fernando olhou e falou, tudo bem, deu um beijo na menina e foi para o inferno, gente, você acredita? Um cara que foi legal, que curtiu a vida, que aproveitou cada momento e foi para o inferno. Beleza. 6 meses se passaram, um dia São Pedro estava digitando um relatório ali no Mac dele, porque ele evoluiu e comprou um Mac. E São Pedro estava digitando um relatório. E chegou o capeta. Mas o capeta chegou, gente, com o diabo no corpo, né? Chegou muito bravo. E o capeta falou, Pedro, eu te mato. E São Pedro falou, o que foi o caramba? O que você está pensando? E o capeta queria sair na mão com São Pedro. Mas São Pedro tinha muita habilidade de rapport, e entrou em rapport ali com o capeta e falou, calma e me explica o que está acontecendo. E o capeta falou, a gente tem um acordo. E você mandou há 6 meses atrás para mim um tal de Fernando. E São Pedro falou, mas e daí? O capeta falou, como e daí? Esse Fernando chegou no inferno e começou a conversar com as pessoas. Esse Fernando chegou no inferno e começou a ouvir as pessoas. Lá no inferno ele está abraçando as pessoas. Hoje o inferno é um lugar impossível de se viver. As pessoas conversam, se beijam, se abraçam, sorriem. Ninguém aguenta aquele inferno. E o capeta pegou o Fernando e falou, tá aqui, seu homem, pá! E jogou no colo de São Pedro. E a moral da história é muito simples. Que você tem que viver curtindo todos os momentos da sua vida. Que você tem que viver amando as pessoas. Sabe, na Bíblia está escrito em tudo, dai graças. E que você comece a comemorar e agradecer. Fala, deu uma merda na sua vida? Que yes, porque vai melhorar. Mas viva desse jeito. Porque mesmo se por alguma razão você for parar no inferno, não duvide. O próprio capeta te leva para o paraíso. Porque a vida sempre dá um jeito. Sempre vai acontecer uma coisa extraordinária. Sabe o que nós vamos viver aqui nessa empresa? Esse momento de pandemia vai passar. E hoje nós estamos fazendo coisas para sermos pessoas melhores, merecedoras, extraordinárias. Nós estamos fazendo isso. E esse momento de pandemia vai passar. Eu estou vendo vários rostinhos aqui nessa tela. E em breve nós vamos estar juntos, presencialmente. Eu vou poder bater na mão, a gente vai se abraçar, se beijar, nós vamos dar risada. O conteúdo vem, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente vai curtir. A gente vai aproveitar cada momento. Sabe o que eu já imagino? A gente subindo no palco, Mazei, eu vou lá e canto. Lá atrás vai estar o Marcão, o Mazei na guitarra, o Dalton pegando na baqueta. O Dalton gosta. A gente vai cantar Queen, porque o Dalton me falou que o sonho dele é ter a vida sexual de Freddie Mercury. A gente vai estar cantando Queen. Lá atrás, no back vocal, vai estar o Belloni, o Marcão, o Alessandro vai estar ali. Eu imagino o Nicolá, Pablo Palcari e Jorge dançando 1, 2, 3, um passeio adiante, Maria. Sabe, a gente vai cantar, a gente vai zoar, porque essa é a nossa vida. Fala, nós vamos ganhar dinheiro? Claro que nós vamos ganhar dinheiro, mas esse não é o diferencial. O diferencial é que hoje nós estamos tendo as atitudes necessárias para que a gente seja pessoas dignas e merecedoras de viver essa vida em abundância. E esse que nos une aqui é só uma questão profissional. Mas se eu, Wagner Dias, pudesse terminar e deixando só de tudo que nós falamos, só um conselho importante para as pessoas que estão aqui, é o seguinte, eu não sei quais são as suas metas, a Ligiane vai estar lá também, vai ser um prazer estar contigo. Eu não sei quais são as suas metas, eu não sei quais são os seus desejos, eu não sei quais são os seus objetivos. Mas se eu puder deixar uma meta para você hoje, uma meta, é bem simples, que você seja feliz hoje. Que você decida, quer saber? Eu estou aqui, eu tenho um teto, eu tenho uma geladeira. Então, hoje, vai lá e zoa. Abre uma garrafa de vinho e vai tomar vinho com seu marido, com a sua esposa. Mesmo que você fale, Vagnão, não tem vinho. Tudo bem, abre uma coca. Vagnão, não tem coca. Abre a torneira, enche um copo de água, comemore e vai curtir a vida. Não se esqueça, você está aqui, você está presente, você tem todas as habilidades necessárias para ser uma pessoa extraordinária. E quando essa pessoa extraordinária entra em ação, você vai ter os resultados que nem nos mais insanos e profundos desejos você teve. Mas eu te garanto uma coisa, você vai perceber que a vida vale a pena.